Olá a todos, eu sou a Titi e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos ao vídeo propriamente dito, já sabem, pedir virtual, por favor, subscreverem o canal, porem like, partilharem, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer, chegar a mais pessoas e já sabem, os comentários é a forma que eu tenho aqui de receber o vosso feedback. O vídeo de hoje é então uma opinião, será uma opinião dupla, mas para já vou gravar a opinião de um livro e depois irei aqui juntar outro. O primeiro livro que vos tenho então para vos falar é O Trono do Outono, de Elizabeth Chadwick. Este é então aqui o derradeiro volume da trilogia dedicada a Leonor de Aquitânia. E portanto, se não leram os outros dois, ou se não conhecem a história dos outros dois, eu irei fazer spoiler, porque é uma trilogia e faz um bocadinho de sentido. Nós acompanhamos aqui a história após então a conclusão dos acontecimentos do segundo livro, onde aqui a Leonor já está aqui como prisioneira de Henrique. Ele confinou-a, por assim dizer, e portanto a Leonor vai passar aqui alguns anos presa como prisioneira em cativeiro, por assim dizer, praticamente então até à morte de Henrique. O livro vai então acompanhar aqui os acontecimentos após então Leonor ser feita prisioneira, ser mantida como prisioneira pelo seu marido, o Henrique. E vai acompanhar aqui a vida de Leonor aqui no espaço de 30 anos. Como é óbvio, estes 30 anos vai acontecer aqui muita coisa. E lá está, isto é um romance histórico, portanto não poderá ser aqui muito bem spoiler ou assim, portanto a Leonor ainda teve uma vida aqui muito longa, viveu aqui 80 e qualquer coisa anos, e viu não só então o seu marido Henrique morrer, e foi através então da morte do Henrique que ela se tornou então aqui verdadeira rainha-mãe, rainha viúva, e começou então a ter aqui um bocadinho mais de conseguir um bocadinho mais de poder, apesar de ser o seu filho, neste caso o Ricardo, que se tornou então rei, Ricardo Coração de Leão. Mas mesmo aqui durante então este confinamento, ela ainda passou aqui uns bons anos presa, mantida presa então pelo Henrique. Alguns momentos teve aqui alguma liberdade, mas era tudo muito, uma liberdade toda muito controlada, e que ela não tinha praticamente poder. Eu gostei muito, mas mesmo muito desta leitura. Para já foi um livro que, assim que eu comecei a ler, foi um livro que me agarrou, foi uma história que me agarrou. A Leonor é uma personagem incrível, foi uma mulher extraordinária do seu tempo, e a forma como este livro está escrito agarrou-me logo. Eu tinha vindo de leituras mais complicadas, leituras que não me tinham corrido muito bem, e portanto este livro foi aqui, trouxe-me aqui um novo ânimo, e depois a própria história desta mulher, foi uma trilogia incrível. Dos três, se calhar o que eu ainda gostei menos foi se calhar o primeiro, aqui um bocadinho mais parado, mas foi mesmo uma história incrível e foi muito bom a autora ter-nos contado esta história tão rica entre os volumes, nos permitiu aqui ter um bocadinho mais, porque foi uma mulher de armas, uma mulher que foi rainha de França. Ela casou então tinha casado então com Luís e tornou-se rainha da França. Depois houve então aqui a anulação do casamento, acabou por casar com o Henrique, e depois, através do seu casamento com o Henrique entretanto tornou-se rei, e portanto ela também se tornou rainha da Inglaterra. Uma mulher muito inteligente, uma mulher que sabia as coisas, e que não lhe era dada a oportunidade de mostrar que sabia governar, que sabia opinar, que as suas opiniões tinham valor. Um retrato aqui muito fiel a essa época, porque as mulheres não tinham poder nenhum, e a Leonor sempre foi uma mulher que nunca se conformou muito com isto. Ela sempre quis ter ali mais poder, porque ela era uma mulher capaz, e foi mesmo uma leitura incrível. Uma mulher que também teve aqui muitas perdas. Ela viu morrer muitos dos seus filhos, ou melhor, ela sobreviveu a muitos dos seus filhos, e portanto foi aqui mesmo, eu sabia algumas coisas, não muito, uma ou outra coisa, e portanto esta trilogia
trouxe aqui muita informação e foi mesmo muito bom. Vou dar 5 estrelas. Eu esqueci de dizer, foi mais uma vez, à semelhança do segundo volume, uma leitura conjunta com a Joana, apesar de ser um bocadinho menos conjunta da minha parte, porque eu praticamente devorei o livro. Desculpa, Joana, mas foi mesmo uma grande leitura. O segundo livro então que vos trago hoje é o Nourishing Mood, de Haruki Murakami. Este é o segundo livro que eu leio do autor e confesso que parti com expectativas baixas e um bocadinho de pé atrás, como se costuma dizer, porque eu li, já foi há uns bons anos, o Sputnik Meu Amor, e por isso simplesmente não me tinha sucedido, não me tinha agradado, mas este livro tinha-me sido oferecido no Natal. Já não me lembro quando foi, mas já estava aqui há uns aninhos na estante, então resolvi dar uma oportunidade, porque precisava aqui para o desafio do grupo, aqui um livro com a letra N, e acabei então por escolher este livro. Tal como disse, parti com expectativas baixas e confesso que iniciei o livro até sem saber a história. E vamos acompanhar aqui cerca de 3 anos, mais ou menos ali entre os 17 e até os 20 e pouco, daqui de um rapaz. Eu não me vou arriscar a dizer um nome, porque isto são nomes japoneses e, portanto, não é fácil de dizer. Ele é filho único, vem de uma cidade relativamente pequena e vem então entrar para a faculdade e fica numa residência. E é aqui um bocadinho a contar a história dele. Conta um bocadinho também do que é que aconteceu ao melhor amigo que ele tinha. E depois aqui alguns relacionamentos amorosos e alguns relacionamentos de amizade. É uma história que acaba também de ser muito marcada por solidão, por morte, por suicídio, mas senti que, apesar de termos esses temas, que o autor não tentava puxar a emoção, nem nos tentava fazer refletir e tirar alguma aprendizagem. Pelo menos eu não consegui. Provavelmente eu terei algum problema com o tipo de escrita de Murakami, não sei, mas a verdade é que foi uma leitura que não me agradou. A história achei que não saía do mesmo, e depois temos muitas conversas entre aqui estas várias personagens. Não são conversas que, para a faixa etária onde estamos, achei que também eram um bocadinho profundas demais, porque lá está, estamos a falar de jovens dos seus 17, 18, 19, 18, 19, 20 anos, por aí andamos aqui nesta faixa etária. E a verdade é que foi uma leitura um bocadinho custosa. O livro tem, não chega a 400, tem 377 páginas. E eu confesso que estava a ver que o livro nunca mais acabava. Os capítulos também, temos aqui capítulos relativamente longos. E não, eu vou dar... Não foi tão mal assim para eu dar uma estrela, mas eu vou dar 2, e já são umas 2 assim, um bocadinho puxadas. Temos também aqui, isto é passado aqui no final dos anos 60, no Japão, mais concretamente em Tóquio, onde se passa a altura principal. Temos aqui algum sexo, alguma conversa também, algum álcool à mistura. Não sei se retrata o período, essa época no Japão, se não, mas a verdade é que não foi uma história que me dissesse nada, não foi um tipo de escrita que eu ficasse agradável, não foi um tipo de história que me prendesse, e portanto tenho muita pena, mas não. Eu chego mesmo à conclusão que Haruki Murakami não é para mim, ou pelo menos o tipo, não sei, não me consegui sentir ligada à história, não me consegui sentir ligada a nada, e portanto continuo sem vontade de ler mais do autor. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Eu não sei se leram algum destes livros, se não, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou ficar por aqui. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.